boa noite, bem-vindos a mais um Com Peso e Medida. A apresentá-lo, o simpático, charmoso e bem disposto, Nicolau Breiner. Boa noite, público aqui no Teatro Vasco Santana. Boa noite. Boa noite, senhores telespectadores. Sabem que o meu convidado de hoje é bonito, pelo menos é o que ele diz. Toda a gente diz que canta bem, ainda por cima tem charme. Bem, não tem tanto como eu, nem tanto peso como eu, mas para lá caminha. Eu peso mais. Mas antes de ele entrar aqui, ele vai brilhar aqui imenso, queria contar-vos algumas histórias. E a primeira é uma história que se passa, como sempre, em teatro. Teatro Vilaré, isto passa-se em 76, tenho a impressão, com um querido amigo, chamava-se Pinto Campos. Era um homem de um talento notável, um grande cenógrafo, um grande desenhador de figurinos, de cenários, tudo. Um homem extraordinário. E um homossexual assumidíssimo, perfeitamente consciente. E então ele fez uma peça em que eu entrava, chamava-se Gaiola das Loucas, que era a história de exatamente duas bichas que viviam juntas. E o Varela se tiver um encenador e pediu-lhe ao Pinto, eu queria aqui para a entrada do teatro, assim umas coisas fálicas, assim, estão a ver o quê, não é? As coisas assim fálicas aqui assim, está bem, eu faço, filho, eu faço. Foi quando o Varela no outro dia entrou lá no teatro, havia umas coisas lindas, uns falos ali, mas realmente estilizados, muito bonitos. Diz ele assim, ó Pinto, olha que bonito que isto está. Está, não está? Olha, e estou a pintar de cor, hein? O Jorge foi meu costureiro. Era um homem com um espírito vivíssimo, era um contra-regra, um homem com uma grande cultura, aliás. Contra-regras com uma resposta rapidíssima. Isso é uma coisa espantosa que se passa comigo. Eu tinha uma revista em que fazia um frade, tinha uma mudança rápida, não é? Aquelas mudanças assim, rápidas. Saía e tinha que vestir imediatamente o hábito do frade. O Jorge tinha uma coisa também que eu metia-se nos copos da minha besanas monumentais. Quer dizer. E então, quando eu saí de cena, estava o Jorge encostado assim. São Jorge, o hábito, diz ele, faz o monge. E eu faltei à cena e quando entrei, ria a bandeiras despregadas. A última história de hoje não se passa com uma pessoa de teatro, passa-se com um grande amigo que chamava Zé Maria Santos. Era conhecido em toda a Lisboa, não de uma maneira depreciativa, por Zé Maria Boi. Tinha sido croupier há muitos anos, trabalhava no Casino de Estoril. Um dia está sentado num bar em Lisboa, daquelas tertúlias de bar, entrou o rei Humberto de Itália, que vivia cá na altura, e apresentar-lhe o Zé Maria Santos, que é croupier do casino, diz o rei Humberto, tem piada. É a primeira vez que vejo um croupier fora do casino. Do Zé Maria, olha, é a primeira vez que vejo um rei fora do baralho. E realmente um rei, mas um rei da música é o meu convidado hoje. Nasceu em Lisboa, tem 1,78 m de altura e o feitiço de nos encantar com a sua voz. Estudou no Pedro Nunes e doutorou-se nas noites. Até nascer o João Nicolau, não fui eu, claro, seu único filho. Come bem, é tímido e gosta de Cuba, da livre e da outra também. Senhoras e senhores, o meu convidado hoje, o meu queridíssimo amigo Luís Represas. Bravo, Luís, bravo. Bravo, Luís. Tá bom. Pode desmontar, faz favor, faz favor. Obrigado. Ora, agora, podes ir embora, fica só com o meu convidado, está bem? Não, eu gosto de facto destas medidas de austeridade impostas pela Rádio e Televisão Portuguesa. Agora, carros não há para ninguém, Exatamente, vimos a cavalo. Quem é que me tirem-me o cavalo? Mas é biológico, tem o cavalo da chuva, vá. Vamos Já embora. não é da chuva, mas é do palco. Venha cá. Abram a porta. Pronto. Com licença, venha cá, meu filho. Pronto, ele sai. Muito bem. Podem fechar. Palmas para o cavalo. Palmas para o cavalo. Anda cá. Venha cá, meu querido. Venha cá outra vez, venha cá. Venha cá comigo. Pronto. Vamos lá embora. Pronto. Agora fecha, entramos os dois. Agora fechem a porta. Fecha a porta agora. Pronto, agora. Agora há para a gente passar. Outra vez, os dois agora. Fecha a porta. Senta aí. Onde é que eu sou? Ali. Aqui? Ai. Trabalhosa. Quer água? É uma coisa que não se pergunta ao Luís se quer água. Mas Obrigado. E o whisky, quer? Para já não. Para já, mas eu quero água. Então vá. Olá, Luís. Também, que eu também estou a precisar. Está desidratado. Isto se hidrata. Olá, Luís, boa noite. Boa noite. Luís, grande amigo meu ex-sócio, não é, Luís? Exatamente. Fomos sócios também.
Ainda durou Luís, algum tempo. ainda durou algum tempo. E podia ter durado mais. Não, e foi ótimo enquanto foi. Foi engraçado. Luís, o que é que estás a fazer agora? Vais gravar? Estás para gravar? Agora estou a preparar, estou naquela fase mais... que não tem interesse nenhum, desinteressante para as pessoas. Normalmente as pessoas gostam de saber onde é que se está a gravar, com o que é que se está a gravar. E esta fase é perfeitamente desinteressante, que é uma fase que tem a ver com a composição, com a preparação de fundo do trabalho, com fazer o disco, compor o disco, escrever as músicas, escrever as canções, escolher eventuais colaboradores. Enfim, é uma parte que se faz em casa, é trabalho de casa, mais nada. Portanto, quando é que sai esse disco? Não sei ainda, para já tem que ser feito e eu sabes que eu não gosto de trabalhar com... Ou antes, eu gosto de trabalhar com metas e gostaria imenso que me dissesse... Com metas? Com metas. Sim, com métodos, que é não metas. Vá lá que não percebeste outra coisa. Mas... e que me digam quando é que o disco tem que sair ou quando é que tem que entrar para estúdio, porque aí concentro mais, porque senão vou-me encostando e vou ficando. Eu penso que talvez no fim deste ano o disco saia, ou seja, que entre em estúdio lá para maio. Com o verão, que está a bom tempo, está mais tranquilo. Aquela resposta do gajo mandou. E o que é que pensa do lançamento do disco? Quer dizer, acho que é uma belíssima modalidade esportiva. Exatamente. É exatamente isso. Luís, começas a cantar, pelo menos começas a cantar profissionalmente quando acabas o liceu, praticamente. Sim, mais ou menos nessa altura. Fui acabando o liceu, não acabei o liceu, fui acabando. E foste cantando ao mesmo tempo. Fui cantando ao mesmo tempo. Aliás, comecei a cantar dentro do liceu. E um dos grandes responsáveis por eu cantar foi o professor Edmundo Machado Oliveira, que era um senhor dos Açores, que fez uma carreira universitária nos Estados Unidos enquanto professor de educação musical, como diretor regente de cores, etc., uma pessoa com um valor extraordinário, que quando chegou cá, e nós estivéssemos nós em Portugal, ninguém lhe deu equivalência. Não é? Claro, isso acontece. Como tal, ele não pôde ir ser professor do conservatório, não pôde fazer um certo número de coisas, e teve que ir para o ensino secundário. Grande sorte a nossa que apanhámos esse professor, porque não só conseguiu descobrir dentro de alunos que se achavam completamente incapazes para a música algum sentido musical e fez um orfeão extraordinário no Liceu Pedro Nunes, composto desde a contínua até ao vice-reitor. Entrava tudo. Tudo entrava, porque o liceu nessa altura não era um liceu, era um liceu só de rapazes, não era um liceu feminino, ou seja, assim. os rapazinhos tinham que fazer de sopranos e de contraltos. Exatamente. E por aí acima. Mas também, fora das aulas de canto coral e fora do Orfeão, ele pegou em cada um de nós, ou que tinha jeito para tocar guitarra, ou que tinha jeito para... Está calado, já falo contigo. Tinha jeito para tocar guitarra, ou que tinha jeito para cantar, ou tinha jeito para tocar flauta, ou qualquer coisa. E ele reunia-nos em pequenos núcleos e puxava por nós ou seja, não se limitava a ser o normalíssimo professor de canto normal coral. de canto coral. E aí começou tudo. Aí comecei a tocar com o meu irmão João Nuno, comecei a tocar com... Aliás, há uma data de caras aí na assistência. Os teus dois irmãos estão ali. Estão ali os meus dois irmãos. Aí estão eles, estão ali assim. Aliás, está ali a Cristina. Está ali o João Goberno. Está ali o João Goberno também, já vamos falar disso. E está ali o teu meu homónimo. João Nicolau. Ele tem um filho chamado João Nicolau, que é a única pessoa que conheço com o meu nome também. Neste caso é mais ao mínimo. É o mínimo, é um bocado. Mais louro, mais magro também, mais pequeno. Exatamente. E mais novo, sobretudo. Exatamente. E está mais uma data de gente que nós vamos vendo, penso eu, ao longo do programa. Porque este programa já me disseram que as partidas e as surpresas eram Acontece algumas coisas. Acontece algumas coisas. Começando por esta de me pôr um cavalo por baixo quando vem entrar, assim... Se pusessem por cima era muito pior, Luís, realmente. Aí tinha sido bem mais grave. Não, é que eu estranhei, sabes? Vindo de ti, acho que era mais para o contrário. Essa malda, até por ser que montas a cavalo e gostas de cavalos. Sou completamente, dá muitos anos. Mas já lá vamos à fase de cavalo. Está cheio de pelos. Estou cheio de pelos de cavalo, não faz mal, não tem problema nenhum. Neste caso tens o casaco cheio de pelos. Eu estava-te a contar essa história porque é interessante, que é aí que começa o nosso gosto pela música, quando eu, o meu irmão João Nuno, o Manel Faria, a Ana Monteiro, que hoje em dia é conhecida pela Ana Mar, começámos, está quieto com as patas. À porta. O nosso convidado está lá. Exatamente, está nervoso para entrar. Acho que entrou pouco tempo, ele estava a dar rir. Não, ele gostou, sabe? Acho que ele gostou. Mas é que ele voltou outra vez. Mas e aí pronto, aí começou um bocado tudo. De repente houve... Aí foi o princípio de tudo, não é? Mas se quiseres ir um bocadinho mais ao princípio, e eu não posso nunca deixar de falar desta pessoa extraordinária, que foi a minha professora, a nossa professora de canto coral no colégio, no Lar da Criança, que foi a dona Elisa Wanon, que nós tratávamos sempre carinhosamente pela tia Elisa, que entendia o canto coral não como no canto coral na escola primária,
não como uma simples aula de distração, mas como uma aula fundamental de formação pedagógica. Ela foi, de facto, foi extraordinária e continuaria a ser, se ainda continuasse a... Portanto, isso é o princípio de tudo, não é? Esse é o princípio de tudo. E acho que, no fim de contas, se calhar mais tarde na conversa iremos pegar nisso. É neste princípio das coisas que se pode apostar numa cultura sólida em Portugal e não começando a casa pelo telhado. Deve-se começar a casa por baixo. Claro. Numa educação forte e Vamos falar de tudo isso. Além disso, tens a tua faceta hoteleira, chamemos-lhe assim. Portanto, duas coisas. Chafarique, céu da boca. dormi muito nos hotéis. Chafarique, céu da boca, não é? Exatamente. Como é que isso acontece? Foram Quem é duas- que acontece contigo a fazer isso? À volta de 81 abre um barzinho na rua de São Bernardo, ali na Estrela, que se Eu chama frequentava. Etnic. Frequentavas, que era uma escada em caracol, Exatamente. e cá embaixo era um corredor. Eu sempre uma vez caí nessa escada, lembro-me perfeitamente. Não foste só tu, muita mais gente. Eu Aliás, baldei-me que não... essa escada era um poiso preferencial de certos rapazes que se punham na cadeira por baixo da escada, esperando que alguém descesse. Bom, mas essa casa que era esse bar que era do Cajó, e de outros Era de quem? sócios, do Cajó. Ah, aí está o famoso Carlos Jorge. Aí está ele. Carlos Jorge, está bom. É um prazer, sente-se ali. Sente-se o réu. O Cajó é visível com música, não é? Porque- O Cajó é visível. Carlos Jorge é o teu companheiro das hotelarias. E pá, estavas a contar a história que ele tinha esse bar e começou-me a convencer para tocar à noite. E estávamos em 81, penso eu, e o Trovante estava numa fase de consolidação, de profissionalização. E eu achava que era um bocado incompatível tocar num bar e por outro lado, estar com o Trovante. Mas o Cajó, com a sua persistência que lhe é e teimosia, Peculiar. exatamente, tanto insistiu que me pôs a tocar e então aí comecei a tocar no Happening, coisa que se estendeu durante 4 anos, com grandes guerras e grandes reivindicações salariais e algumas ameaças de greve pelo meio. Porque o Cajó tem as mãos assim. Eu não sei do frio, se é não Cajó sabe não sabe nadar. nadar. Cajó não nada assim. Não, nada, assim, Exatamente. coitadinha. Mas tudo se resolveu. Assim se resolveu sempre mais coisas. Isso passa-se há 9 anos. Isto passa-se há 9 anos. 9 anos, desculpa. 14. Há 14, portanto, passou-se e 81. passou-se Em bem. Passou-se 1981. e rápido. E rápido. Ao fim de uma série de anos, o Happening, por razões eu não fazia parte da sociedade, portanto não sou eu que as tenho que dizer, o Happening acaba e o Cajó telefona-me e diz: Luís, vamos abrir um bar nós dois. Estás-me a dizer doido. Quer dizer, nós, dinheiro não havia. Boa vontade havia muito, não é? E agora, como é que nós íamos abrir um bar sem dinheiro e só com boa vontade? E nos tempos que iam correndo, não é? Estamos em 1985. Aí mandámos vir estas duas colaboradoras E começámos para já. Isto realmente a seca. Tu gostas de comer o Cajó, também eu também. Vamos comendo qualquer coisa. Vamos. Eu acho que sim. Eu acho que é melhor acabarmos, mas é com o programa, porque este Animou-se momento logo está tudo. Eu acho que está muito complicado. bom. Nestas alturas anima-se tudo, não é? E o vinho é ótimo, Ora, sabe? por favor, isto agora vocês servem-se, que eu não para dizer de ninguém. Está bem, está certo. Está certo? Está bem. Confere. As azeitonas é que não é, as azeitonas é mais para o caso. Uma azeitoninha, faz favor. E o senhor quer alguma coisa por enquanto? Não, para já não. Por enquanto ainda não. Então continua lá a sua história. Vá. Obrigado. Eu também quero contar a história, quer dizer, se daqui a bocado ele começa a contar a história sozinho, ele vai tropar a história toda. Vá, conta lá, 14 anos e depois. 14 anos e uma série de queijos, de jantares e almoços, e resolvemos abrir. O Cajó está uma vez a ver uma notícia no jornal que diz talho de espaças. Né? Talho. E ele falou: tem que arranjar aqui um talho para trespassas, mas nós queremos abrir um talho para abrir um bar, não sei qual é o teu problema. Disse, não, vamos ver que aquilo é capaz de ser engraçado. E a partir daí começa a odisseia e a epopeia Chafarique, que depois, mais tarde, viria a resultar também numa segunda aposta que eu nunca quis fazer, porque sempre achei que dava muito trabalho e acabei por constatar isso, foi abrir um restaurante. Bom, o Chafarique tem uma componente que para mim sempre foi a principal, que foi ter música ao vivo. Ser um sítio onde se faz música ao vivo, onde as pessoas chegam e cantam rigorosamente aquilo que quiserem. Tendo em conta também que é uma casa comercial, Claro. ou seja, não é um sítio de culto, nem é um sítio de... Nem os Chafariques nunca nunca quis passar por um sítio onde se descobrem novos talentos, mas o que é certo é que saíram de lá
Tem aparecido. Têm aparecido e têm saído lá bastantes nomes. Coisas que vocês começaram, não é? Porque lembro perfeitamente vocês a tocar, não é? Tu com o Surdo. Com o surdo. Exatamente. O surdo não era eu. Era surdo. O surdo eras tu e tu com a viola. Ainda hoje gostas de tocar assim com o cajó, de vez em quando? Gosto, sabes, mas É? por muita pena tenho eu, deixa-me só dizer uma coisa, muita pena tenho eu, que às vezes, que embora pronto, hoje em dia cada vez mais tenho mais liberdade para tocar aquilo que eu quero, ou seja, as músicas que eu quero fazer, por outro lado fui perdendo a liberdade de ter o gozo e o prazer de tocar as músicas que fora do Estrovante e agora fora daquilo que eu faço, preciso tocar, que eram as músicas do Milton Nascimento, músicas do Ivan Lins, etc, etc. Porque as pessoas, imediatamente que se sentam e me veem cantar, pedem para cantar ou Feiticeiro, ou Perdidamente, ou não sei o quê. Né? Sinceramente que tenho bastante saudades de tocar. Então vá, toquem. Olha, já está a ser. Mas só... Cada um toca. Está o Nelson também aqui do lado, Exatamente. Nelson. Olha, posso tirar o casaco? Podes tirar o que quiseres. Muito obrigado. Nelly vai tocar o quê? Grelha? Grelha. Tocar grelha. Mas vai ser um O problema. cajó vai fazer striptease, pelos vistos, e o resto... É que esta história das surpresas normalmente trazem problemas gravíssimos, não é? Um deles é que... Já vais ver. Que eu já te conto. Não, já te conto, para te explicar. Eu vim de roupão, mas não te importa. Que é porque não, traz o cinto roupa. Ó, Cajó, porquê é que é essa fita de roupão aí para Pedro? Olha, não Olha, esquisitices, de maneira que apanhaste uma altura desprevenida, olha, trouxe. Estava no banho. Cajó e a sua Não, panela. o que acontece aqui é que, tal como estávamos a falar há bocado, nós não tocamos há alguns anos lá. Bem, mas tocam agora, pois podem recomeçar tudo de novo. Vou vá. tirar pó Só se for uma daquelas as primeiras que nós tocámos juntos. Podes, o hino nacional, o que quiseres, é indiferente. Essa é mais. É difícil, sabes que essa é difícil de tocar. Mas eu lembrei-me agora de uma do Dorival Caymmi, que era um rapaz do teu tempo. É do meu tempo, exatamente. Exatamente. É um bocadinho mais velho que tu, portanto. Exatamente. Ligeiramente. De nada. Nada. O Dorival Caymmi e vamos lá ver se a gente se lembra disto. Mas ele não é? está nervoso, não. Está nervoso? Faz mal, faz os breques mais depressa. Vamos lá embora. Chega a ver. Marina, Marina Morena, você se pintou. Marina, você faça tudo, mas faça o favor. Não pinte esse rosto que eu gosto e que é só meu. Marina, você já é bonita com o que Deus te deu. Já me aborreci, me zanguei, já não posso nem falar. Pois quando eu me zango, Marina, eu não sei perdoar. Que eu já desculpei tantas coisas, você não arranjava outro igual. Marina, desculpe, Marina Morena, mas eu estou de mal com você, de mal com você. Onde é que tu vens? Onde é que tu vens? Espera aí. Olha que a gente toma-lhe o gosto e continua aqui a noite toda. As saudades que eu tinha disso eram as duas, passávamos noites e noites nisto, não era? Exatamente. E nisto ia beber, era uma mão a tocar e outra assim. Completamente. Eu tinha poucas hipóteses. Numa mão a cruz, noutra a espada, noutra mão a guitarra. Caso era da Algália também. Um bocado disso também. Não, mas eu lembro-me de músicas de carnaval, toca-me uma música de carnaval. Aliás, uma vez foste rei do carnaval. Exato. Foste Tem uma história. Eu sei. Deixa-me contar-te uma Conta, história. conta, vá. Já ou conto mais? Não, já. É uma história aqui. extraordinária. Os seguranças era eu e ele. Eu não Fizemos vou... uma viagem de Albufeira, Albufeira Panelas. Panelas? Panelas. Ah, panelas. Panelas. Em que o Cajó, esta não é a história, mas em que o Cajó, quando nós começamos a atravessar a Serra da Estrela de um lado para o outro durante a noite, e tinha nevado, e as árvores, e já era noite, não é? E as árvores... O Cajó, que não é bem um animal de neve, ele é mais... ele é mais... Não, o abominável. É mais de planície. Começamos a atravessar a serra, aquilo era noite, e de repente começa a ver flocos de neve, e o Cajó que vinha a guiar. Vai, está a começar a nevar.
Está no não está ninguém. E vamos ficar aqui bloqueados, assim, o Cajó, tem calma. Não era neve, era o vento que dava, então caía a neve em flocos das árvores. O Cajó começou a entrar em pânico e foi assim até ao fim. Olha, vai nevar, vamos ficar aqui presos no meio da neve, no meio da serra. Já vem uma grande enorme tempestade. Venham cá, pôr aqui uma coisa ao caixa. Ó. Não, tu foste rei do carnaval, que eu sei. Ser mais... De que lado é que isto é? É de lá que dá mais jeito. Parece um cobujão, desculpa lá. Não roubaste isso ao cavalo, não? Ficas muito bonita. Muito obrigado. Desculpa, mas só não podes ficar com isto, mas Eu agradeço, toca só uma coisa. Eu agradeço a gentileza. Não, é um bocadinho mais... Deixa eu ver se cabe aqui ao cajó. Olha, vês? Cabecinha de pobre, cabe de tudo também. Então, só uma coisa de carnaval. De carnaval? Eu adoro. O que é que há de ser? Não sei, eu vou para ali assim. Ouve lá, Luís. Ora bem, Recorda-te. se me deres o que é que me pode dar aqui um bocadinho de som nesta guitarra? Que esta é daquelas guitarras Vê-me bem. meias modernas. Que E ele nós falta-lhe os ficamos- óculos escuros, que ele fazia de segurança na altura, no Carnaval de Nau. Exatamente. Ele vinha atrás da carroça, mas há uma história, já vos conto a história engraçada, mas de qualquer maneira quero ver se consigo ouvir alguma coisa da guitarra. Isto liga-se à corrente. Uma coroa Pois está desligada. Estou a vê-la daqui desligada, como é que ela não está ligada? Ora, com licença, tira o pé. Exatamente. Você que pôs a pata em cima disso. Não, foi não. Não, se calhar fui eu, queres ver? Ora, isto. Muito obrigado. Bravo. Palmas para mim, fui ligar as... Muito obrigado. Isto é o que se pode chamar uma equipa em autogestão. Ora bem, vamos lá embora então. Quais eram as músicas que nós tocávamos? Oh, Luís. Dá-me uma qualquer, diz-me uma qualquer. Uma qualquer. Quem estou a falar do que ali, os três ali, dá-me aquela, dá-me aquela. Isto era sempre assim, sabes? Porque a gente já não tocava, a gente já falava mais que tocava. Era que... De carnaval não me lembro de nenhuma, sabes que nós no carnaval não cantávamos muito, sabes? Não, Normalmente tem outra tínhamos qualquer, folga. mas assim vestidos. Cantem, que chatice de coisa. Assim vestido. Ok. Vamos lá embora. Não sei. Epá, nem eu. Isto é o que dá, as surpresas, não é? Diz-me. Dá uma ideia daí da Estou orquestra. voltando. Já, Então estás voltando? Estou voltando. Vamos lá embora. Essa Voltando. talvez. Estou voltando da Simone. Vai. Ao tirar meu corete preparando aquele feijão preto eu tô voltando. Com em meia dúzia de brama pra gelar, muda roupa de cama eu tô voltando. Leva o chinelo pra sala de jantar, ela mesmo que a mala eu vou largar. Quero te abraçar, pode se preparar, porque eu tô voltando. A partir de agora é desgraça. Obrigadíssimo, Cajó. Obrigadinho. Muito obrigado. Não, sou obrigadíssima. Muito obrigado. Uma grande salva de palmas para eles fazem favor, que se vão embora. Vamos nós para ali. Estava difícil, hein? Estava complicado, Não mas estava nada fácil, não, senhor. esta história do carnaval foi engraçadíssima, porque era nestes carnavais, normalmente, quer cá vir, venha cá. Venha cá, venha cá, venha cá, Anda. venha cá. João, venha cá. Venha cá ao pai. Ele não está a cá. perceber o que é que está a passar. Venha cá. Vai aqui. Apresento-vos João Nicolau, filho do Luís Represas. Uma grande salva de palmas. Espetacular o gajo. Entrou, sentou-se. Isto é que é a total espontaneidade. Olha para aquilo, sentou-se na boa, não há vergonhas, não há nada. Está Agora, bom? complicado vai ser tirá-lo daqui. Está bom, João Nicolau? Cadê cá a Xuxa? Muito obrigado. Pronto, sem Xuxa. Pensei que era para ti. Pensaste que vem cá, chega para paz puxar, mete na boca. Assim. Esta história do carnaval. do carnaval está cheia de cores. Não está, não. Tá. Esta história do carnaval foi fantástica. Quer vir para o colo? Então vá lá, Então pode vá ir, lá, pode vá ir, lá. pode ir, João Toma a Nicolau, Xuxa. pode. Toma Xuxa e vá. Até já. Até já, querido. Então, Meu filho, ficamos nisto. este gosta de palmas, estamos desgraçados. Mais um. para se Mas perder. conta lá. E quando, estes carnavais que se fazem, que seguem tradições antigas, Sim. que cá em Lisboa já ainda acontece, mas junta-se a população toda Sim.
E o rei e a rainha vêm da estação do apiadeiro mais próximo da Sim. terra, vêm de comboio, e quando chegam, há uma grande espera na terra, em que está os notáveis da terra, mais o povo todo, isto é de manhã cedo, e a banda a tocar. E quando eu chego, mais a rainha da terra, que peço imenso, já não me lembro bem do nome dela, e quando nós chegamos na carruagem, saímos da carruagem e um silêncio enorme, as pessoas todas, mas um silêncio, não havia música. O que é que aconteceu à banda? Então, isto era 9 da manhã. O que é que aconteceu? Eles tinham começado a beber às 7h30 da manhã, quando se levantaram, zangaram-se todos uns com os outros, não houve banda para ninguém. Teu filho não deixa, ele vai, olha, vai voltar. Tocaste ou voltaste, não foi? Deixa-o estar à vontade. Deixa-o dar que ele vai andando por aqui, faz conta que não está cá, pronto. Portanto, rei do carnaval. Foi uma experiência engraçadíssima, foi uma experiência notável. Tens saudades dessas experiências? Não, porque muitas vezes isto continua, aliás, como eu não fiz nenhuma interrupção de carreira, todas estas coisas são coisas que se vão acontecendo. Ainda tocas muito com o Cajó às vezes? Não, há muito tempo que deixámos de tocar. É isso que eu digo que eu tenho saudades, é de facto da outra parte em que eu fazia música, que não com o Estrovante, mas desta forma muito mais exatamente. Mais autêntica, como ele. Mas, olha, essas menos coisas, convencional. nós estarmos a conversar e tocarmos pouco, isso aconteceu, uma vez aconteceu que o Cajó, fazíamos normalmente um espetáculo que fazíamos com 3 sets, isto em Braga, no set do meio, o Cajó entrou, começámos a falar, senhor, agora vamos tocar, e de repente cai-lhe o fio do microfone, E caiu também, caiu tudo, mas não se ouve nada, portanto deve ter sido grave. E o Cajó está durante meia hora a dissertar sobre o fio do microfone que se metia. E tocámos uma música e fizemos outra vez intervalo. Às vezes dava imenso jeito. Outra das tuas facetas, produtor também. Já produziste discos? Já produzi, mas eu confesso que não tenho muito jeito para isso. Porque as pessoas adoram, normalmente os músicos adoram estar em estúdio. Eu odeio estar em estúdio, faz-me imensa confusão estar em estúdio. É a pior parte. É estar em estúdio. Gostas mais de fazer o espetáculo ao vivo, por exemplo? Gosto mais de estar ao vivo, de fazer espetáculos ao vivo. Exatamente. Ele também diz que sim, também concorda perfeitamente. Também gosta mais, é. Gosto mais de fazer espetáculos ao vivo. Em estúdio é uma coisa que me faz imensa aflição. O pensar que se está a fazer um trabalho que vai ficar registado definitivamente, que eu sei que à partida vai ser modificado de espetáculo em espetáculo, de música em música, faz-me imensa confusão. Ele está ligado à corrente. Você sabe, estes são os passos do Fico e do João Nicolau que anda aqui a passear ainda e não tiramos daqui de maneira nenhuma. Certamente. Acho que não sai mais até ao fim do programa. Mas tens produzido alguns discos? Tenho, produzi um disco que me deu, que gostei imenso. Com quem? Com o Pedro Malagueta, lembras de Pedro Pedro Malagueta. E mais alguém? E os Heartbreakers, que eram... Sim. O que é que eu produzi mais? Deixa eu ver se eu me lembro. Com a Mafalda não produziste um disco? Não produzi nenhum disco com a Mafalda. Não produzi. Então como é que foi com a Mafalda? Com a Mafalda, posso dizer que a primeira vez que eu ouvi uma música da Mafalda foi uma cassete. Não me digam que vem aí a Mafalda. Estou a suar, desculpa, querida. Olá. Cada vez também. se ouve música neste programa, entra alguém. Passa-se qualquer coisa. Olá, Mafalda. Olá. Boa noite. Ai, ias a dizer que não... Mas o que fazer? Não anda a passear aqui desde há um bocado, deixa estar. Eles são amigos. Não, faz são parte todos. deles. Olha, ele pode ficar cá para os outros programas também, já agora posso perguntar. Se quiseres, pode. Posso? Alugas-me e deixa que ele fique aqui assim sempre a andar. Olha, vês, mais animado, mais bem disposto assim. Diz-me uma coisa, estás-me a dizer, não produziste um disco com a Mafalda? Não, mas aconteceu que a primeira cassete que a Mafalda, que foi apresentada com maquetes das músicas da Mafalda, Sim. foi mostrada a mim e eu fiquei surpreendidíssimo com o que eu vi e quem agarrou depois nessa cassete para então produzir o disco foi o Manel Faria, o que foi acho uma decisão muito bem feita porque de facto foi um sucesso. No entanto, aí nasceu uma amizade entre vocês. Nasceu uma amizade enorme. Mafalda, o que é que estás a fazer agora? Eu estou a compor, estou a gravar agora os temas para o próximo disco. Quando é que tens para um disco cá fora? Gostava que fosse antes do verão, mas não sei se vai ser possível, espero que seja. É difícil gravar em Portugal, Mafalda? Não é uma questão de ser difícil, não é muita estrutura a nível de mercado e de espetáculos para se poder estar sempre a gravar aquilo que se quer, não é? Porque era o ideal, poder-se estar sempre a gravar tudo o que se vai Porque já fazendo. pessoas que gravas aquilo que te apetece e aquilo que queres, és a autora e gravas Sim. aquilo que queres. Não, mas não tem tanto a ver com isso, tem mais a ver com a quantidade de trabalho que se pode fazer, que se pode produzir cá.
É preciso concentrar sempre energias em determinado projeto, quando, por exemplo, se houvesse outro tipo de estruturas, poder-se-ia ir gravando sempre, ir mostrando sempre aquilo que se está a fazer. E não há muito uma estrutura para fazer isso, cá. É bom trabalhar com o Luís. É muito bom. É bom. O Luís é uma pessoa muito emotiva, Deu frutos? é uma pessoa muito frontal. E eu gosto muito dele como pessoa e como músico. Ótimo. Mafalda, eu gostava tanto de cantasse uma coisa para nós. Cantas? Ótimo. Obrigadíssimo. Vamos embora. Exatamente. Talvez pudesse o tempo parar, quando tudo em nós se precipita, quando a vida nos desgarra os sentidos e não espera. Ai, quem dera houvesse um canto para se ficar, longe da guerra feroz que nos domina. Se o amor fosse como um lugar a salvo, sem medo, sem fragilidade. Tão bom pudesse o tempo parar e voltar-se a preencher o vazio. É tão duro aprender que na vida nada se repete, nada se promete. E é tudo tão fugaz e tão breve. Tão bom pudesse o tempo parar e encharcar-me de azul e de longe, acalmar a raiva, cuidar da vertigem, sentir o teu braço e poder ficar. É tudo tão fugaz e tão breve, como os reflexos da lua no rio. Tudo aquilo que se agarra já fugiu. É tudo tão fugaz e tão breve. Chegamos assim ao final da primeira parte deste Com Peso e Medida, em que o convidado principal de Nicolau Breiner é Luís Represas. Bem-vindos à segunda parte deste Com Peso e Medida, hoje com Luís Represas. Pois é. É, sabe, mas isto, você estar aí em sua casa a ver o programa sem eu lhe dar nada, tem que acabar. Acho isto profundamente injusto. A partir de hoje, se quiser habilitar-se a ganhar fabulosos prémios todas as semanas, telefone para o 0670 101 105 e veja a surpresa que o espera. Também podes telefonar, Luís. Vais telefonando, ganhas. Aquelas ganhas os prémios e gostas. Vai, telefone já. Luís, estamos na segunda parte do nosso programa e começámos ali assim a ver muitos convidados e muitos amigos. Para já começámos já a dar-lhe aqui nos queijos. Como podem ver, o decor já está um bocado pauperado. De pau. Disseste de Exatamente, pau pauperado, parado. exatamente. De pau parado. Muito bem. Já está a ver bastante melhor. Temos ali uma série de amigos teus ali na primeira fila. Eu normalmente vou lá fazer perguntas. Hoje vamos fazer ao contrário. Eu gostava que tu me fizesses um comentário de cada um desses teus amigos. Começa ali pela ponta. Não, deixa-me começar pela outra ponta. Por aquele amigo meu que está sentado naquela mesa com os auscultadores. Sim. E isto é uma partida que eu peguei ao realizador, não é? O chamado António Nicolau. Exatamente, o voz-off. E a mim também. Dê-me ali um plano do voz-off, do nosso voz-off. Olá, Para ele vai voz-off. ser um Olá, plano boa noite. curvo. Um grande amigo já dá uma data É de anos. verdade, é com imenso prazer que eu vejo cá o Luís Represas. Nós costumamos ser estar um bocado mais próximos nas bancas da rádio. E realmente com um copo ao meio, é o que eles costumam notar.
Quando não é em trabalho, sim. Também faz parte da turma da mão gelada. Obrigado. Então agora começa por lá de cá, faz favor. Por lado de cá. Ali na primeira fila. Sim, mas do lado de cá, este de lá é o direito ou o esquerdo? Teatralmente será a direita. Sim, mas televisão... É a direita também. Podes dizer a direita, sim. Pronto. João Goberne, brilhante jornalista de uma geração não menos brilhante no jornalismo da música, que... Ouve lá, ele disse mal de ti, tem dito alguma vez? Não, por isso é que eu estou a dizer bem dele. Não é nada por causa disso, é porque de facto merece. Infelizmente também essa geração tem... Alguns desses grandes jornalistas se afastaram, que é o caso do Belino Costa, o caso do Vriateles, o caso de outros jornalistas que, juntamente com o João Goberne, fizeram e começaram o jornalismo da música em Portugal e que foram responsáveis, ou foram co-responsáveis para que a música em Portugal e em português tivesse hoje o lugar que tem. Obrigadinho ao João e continua a escrever sempre. Posso e se quiseres dizer mal Pode responder, João, pode. Não, eu acho que sobretudo, a vantagem que nós tivemos, o Belino, o Viriato, o Manel Falcão, muita outra gente, o Rui Monteiro, acho que ficava aqui uma série de tempo, foi coincidirmos no início da nossa atividade profissional com uma geração de que o Luís, o Manel Faria, o João Gil, os Trovante são um bocado pioneiros e que é a geração que pega na música portuguesa e lhe dá ao mesmo tempo raiz e modernidade, que é uma coisa muito complicada, exceto quando é bem feita. E como eles fizeram muito bem. Pela parte que me toca, eu agradeço ao Luís ter-me proporcionado alguns dos melhores textos que eu acho que escrevi na vida. Obrigado. E temos a seguir. A seguir é uma cara conhecida de outros lados, de muitas de vocês que estão aí em casa a ver este programa, que é o António José Seguro, que foi líder da Juventude Socialista e que hoje em dia já não tem idade para isso. Para ser juventude, para ser socialista. Qualquer dia eu tenho cartão jovem, toda, mas que já está noutros circuitos. Eu não faço ideia quais são os circuitos que se passam. De qualquer maneira, e foi há muitos anos que é um grande amigo, isto completamente sem ter a ver com a política, mas tem uma particularidade. Tanto na noite como quando nos encontramos em espetáculos e noutras situações que não têm a ver e que estão afastadas das lutas e das guerras político-partidárias, as amizades subsistem e persistem e fazem-se. É o caso do Tosé Seguro e o caso de outros amigos, como o caso do Pedro Pinto da JSD ou do Carlos Coelho, ou do Tó Rodrigues, que nos encontrávamos muito no Happening e depois no Chafarix e, de uma maneira jocosa, mas sempre séria, falávamos e conversávamos dos temas mais urgentes e uma das conclusões a que eu cheguei é que esta geração tem pontos coincidentes dos quais não abdica no que diz respeito à seriedade, à honestidade, à maneira como olha para os problemas do país, à maneira como olha para os problemas da juventude e à maneira como olha com o respeito que tem para consigo próprio e para com os outros, que se continuar e não abdicar dela, não há razão nenhuma para este país não evoluir quando esta geração pegar nas rédeas de Portugal. Sejam elas que partido for, acho que podem jogar, e esta experiência que podem jogar e colaborar e trabalhar uns com os outros, à parte de todas as guerras e todas as questões partidárias. Eu acho que estas amizades que se fizeram neste campo, volto a dizer, à parte de todas as divergências ou não partidárias, são extremamente importantes e guardo-as com toda uma força de futuro. Bem, estas amizades têm obviamente sempre um cimento. E não é exagero dizer que o Luís, que agora referiu várias coisas que na minha memória se passaram desde os tempos do Happening, é muito desse cimento dessa geração. E o Luís, muitas das vezes, com o seu caráter frontal e muito sincero e de muita convicção, ajudou a criar este cimento, que, entre outras coisas, ajudou a fazer o Conselho Nacional de Juventude e ajudou hoje a continuar-se a haver uma relação muito boa entre gente de diversos partidos. Eu penso que o Luís, não só pela música, mas também pela maneira com que ele está na vida, ajudou a que essa geração
hoje fosse uma geração que continua a falar e continua a falar com a objetividade que o Luís referiu sobre os problemas nacionais. Portanto, o Luís não se pode ir embora. Também na política ou nesta geração tem uma cota importante, porventura uma cota não tão importante como a música, obviamente, como disse o João, mas uma cota decisiva para que nós nos entendêssemos. Obrigado. Agora, a seguir é que é mais difícil falar, mas não sei se conheces, eu apresento. Vai ser mais difícil ela falar. Eu diria a Cristina, mulher de Luís Presa. É difícil estar a falar da pessoa com quem se casou, não é? E com quem decidi partilhar uma vida, decidi ter um filho e com o qual vou ter outro. E outro, exatamente, era isso que eu em estava a meados de dizer. abril. Acho que isto as evidências dizem tudo e falam tudo, e a única coisa que eu tenho que dizer é que se calhar se isso pode-se fazer é agradecer por ela ter aparecido na minha vida. Acho que... Muito bem, Luís. Ó, Cristina, diz-me só uma coisa. Gostaste desta declaração do Luís? Não ouvi. Gostaste desta declaração do Luís que ele acaba de fazer? Gostei imenso. Está a ver que eu não tinha ouvido a declaração. É isso, outra vez, replay, canta outra vez, já te disse. Para quando é a criança, Cristina? É para abril. Abril? Não sabes se é rapaz ou rapariga? Ainda não sei. Então, no próximo. É rapaz. É? É. Ele tem experiência, já teve duas aqui raparigas. publicamente é rapaz, estou-vos a dizer. Tomem atenção ao que eu estou a dizer hoje. Eu acho que é rapariga. Achas que sim? Faz uma aposta já, está bem? Está apostado? Um jantar. Estás à procura de namorado para a próxima. Claro, lá está. Aperta cá, um jantar está apostado. Está apostado. E num próximo péssimo dia temos cá o futuro, já temos dois a fazer barulho, está bem? Beijinho para ti, obrigadíssimo. Eu volto a referir que todos estes convidados que estão aqui foram perfeitamente surpresa para mim, porque foi tudo isto foi feito nas costas do povo. Então era isso, do povo. Neste caso, o povo sou eu. Do povo sou eu. Exatamente. E do povo. A seguir, o meu irmão mais velho, o Rui Pedro, que alguns anos mais velho do que eu, não pude, por isso mesmo não pudemos acompanhar-nos muito proximamente na altura da adolescência, mas, ou seja, não pudemos andar muito em Claro. vidas juntos, mas uma das coisas que eu aprendi com ele foi um bocado a continuação do grande lema do meu pai, que era tudo um pouco em pouco tempo. E eu sempre o vi, o Rui Pedro é cerca de 7 anos mais velho que eu, sempre vi nele uma coisa fantástica, foi uma capacidade de conseguir dividir o tempo, fazendo imensas coisas, desde o curso de medicina, que era um curso que naquela altura, não sei se ainda é mais fácil ou mais difícil, naquela altura não era nada fácil de fazer, o curso de medicina, ser uma pessoa que trabalhava muito perto da juventude, com outro grande nome de um dirigente juvenil, enquanto dirigente, enquanto professor e de jovens, que era o professor Álvaro Vidal Moreira, enquanto mergulhador, espeleólogo, cantor de ópera, que foi uma coisa que ele foi durante muito tempo, e membro do Coro de São Carlos, partilhando todas estas carreiras e sendo um homem feliz no meio delas todas e vivendo-as sempre com grande intensidade e às vezes com momentos de grande dramatismo. Tudo isto com 7 anos de distância, eu aprendi imenso com ele, vendo isso, tentando corrigir, tentando imitá-lo numas coisas e corrigir coisas noutras. Foi de facto uma grande Mas é que se aprende também com as crianças. Aprendeu alguma coisa com o Luís? Com certeza. Dá fraldas, pai. Com certeza. Aprendi muito com ele. Estou sempre a aprender. Tenho a impressão que nunca vou deixar de aprender. Porque no dia em que nós deixarmos de aprender, quer dizer que já sabemos tudo. E como a meta do homem não é saber tudo, tenho a impressão que isso é um bocadinho utópico. Devo dizer, um bocadinho na consequência, ou antes, na sequência daquilo que ele disse há bocado, de eu fazer muitas coisas, de eu gostar de meter em muitas coisas, de eu gostar de realizar muitas coisas, que não é mentira nenhuma, é uma grande verdade. Eu uma vez, conversando com um grande amigo e um grande médico, que é o professor Almerindo Lessa, a quem rendo as minhas homenagens, eu dizia-lhe que, Sr. Professor, tenho uma grande admiração por si, porque de facto consegue abordar muitas questões
ao mesmo tempo, sem se depressar, a mim atiram-me pedras porque eu pretendo fazer muitas coisas, pretendo tocar muitas campainhas de porta sem, enfim, sem sussurrar, ou antes, pelo menos, sem me sentir sussurrado. E ele dizia-me assim: mas você já viu uma coisa? Já reparou bem que essa é a sua riqueza? E eu fiquei completamente, como devem calcular, convencido que, de facto, a nossa riqueza é nós fazermos na vida realmente aquilo que nós queremos. Exatamente. Exatamente. Sim, Obrigado. Tens ali outro irmão teu? Pois ali é o meu outro irmão João Nuno, que já por estarmos mais próximos de idade, as nossas vidas cruzaram-se praticamente constantemente. Desde partilharmos, desde pequeninos, o mesmo quarto e com todas as brigas que isso dá entre nós, normal. até começarmos a descobrir a música juntos, até fundarmos o Trovante juntos, até depois ele sair do Trovante, continuar a fazer música e mais tarde agora reencontrarmos na música com grande velocidade minha. E como tal, a nossa vida foi próxima, mas talvez devido um pouco a isso também não tão próxima quanto poderia ser, porque havia sempre uma certa distância e uma certa, ou seja, não andávamos. Eu não andava provavelmente a pisar as pegadas dele, andava sempre talvez 3 metros mais ao lado. Sim, um bocadinho mais para o lado, Um bocadinho mais ao lado. Já percebi isso tudo. O que acho que é próprio e acho que é salutar da parte de irmãos. É uma grande ligação ao seu irmão? Sem dúvida. Sem dúvida. Essa ligação durante alguns anos não se materializou entre o momento em que eu saí do Trovante e o momento em que voltei a colaborar com ele. De facto, houve uma certa separação física, digamos assim, na medida em que estávamos pouco em contacto um com o outro, de vez em quando víamos. Este reencontro, para mim, deu um prazer enorme sobre todos os aspectos. Musicalmente, ele está a fazer um trabalho espetacular. O dele e o trabalho que ele trouxe com ele, o trabalho do arranjador cubano, Miguel, que é espetacular. E que me deu a mim e a todos os músicos que estão a trabalhar com ele um grande prazer fazer. Mas parece-me que mais importante do que isso é o voltar a poder colaborar num projeto que é dele, mas que é um pouco comum, porque eu me identifico muito com ele. E passado uma série de anos, cerca de 12 anos, em que todos nós estamos mais amadurecidos, em que às vezes estes tais problemas que surgem de estarmos muito próximos e sem querer haver uma certa confusão de personalidades. Parece-me que o facto de estarmos hoje em dia a trabalhar passado esse tempo é muito bom. Ótimo, muito obrigado. O teu último amigo ali. Já é um amigo menos de peso, porque está manifestamente mais magro. Está um bocado. O Vicente Carvalho é o meu colaborador profissional mais próximo, é o meu colaborador e eu sou o colaborador dele, porque é ele que se encarrega, chamando os bois pelos nomes com o devido respeito. Mas é as vacas. Exatamente. A frase idiomática é as vacas pelos nomes e não os bois. Então pronto, então está bem. As vacas pelos nomes. Digamos então as vacas. O Vicente é o meu agente, o meu manager, o empresário, as palavras que se quiserem empregar. No entanto, é aquele em que eu deposito completa confiança em termos de acompanhamento de carreira e de resolução dos problemas que têm a ver com marketing, que têm a ver com contratação, que têm a ver com tudo. Aquelas coisas que a gente normalmente começa a ver com os cabelos em pé quando isso acontece. É difícil ser agente ou manager, como que é chamado o Luís e do... É bastante difícil porque, enfim, o nosso mercado é limitado e um artista nos Estados Unidos faz 150 espetáculos numa turnê de um disco e aqui em Portugal faz 30, 40, não é? Mas com um artista como o Luís e com a equipa toda que nós temos, o João Nuno, todos os outros músicos, é muito fácil andar na estrada. A única coisa que é difícil é pagar a conta do restaurante quando vamos tocar. Não é a comida, é a bebida, sobretudo. Exatamente. É o que custa mais.
É a única pessoa que considera que é fácil andar na estrada. É difícil andar na estrada, não sei, ele diz que é fácil. É, aliás. Ó Vicente, obrigadíssimo. Ora bem, Luís. Falámos de várias coisas da tua vida. Aflorou-se ali um aspecto que tínhamos que acabar por falar nele. É o Estrovante. Como é que nasce esta espetacular banda que realmente eu concordo com todos aqueles que vieram dar uma nova forma à música, de certo modo? Nasce com a maior das naturalidades. Num verão, para já, de uma antecedentes que havia, de eu tocar com o João Nuno e com o Manel, isto era um núcleo de amigos, havia outro núcleo de amigos, do qual fazia parte o João Gil e o Artur Costa, que se conheceram em 75, mais ou menos, e que começaram de brincadeira, a tocar aqui junto, e em 76 fizemos férias juntos, junto também a um homem que foi decisivo na formação dos Trovantes, que foi o Francisco Viana, que escreveu os primeiros textos sobre os quais nós nos debruçámos e demos música e som a esses textos. Aí, esta é a nossa mosca que ainda não tinha vindo, eu também posso falar com ela daqui a bocado. Já está. Ela também gosta de queijinho, viste? Eu mato. Exato, aí não. Anda, mas não comas queijo. Mas que aí foi um bocado o motivo para começarmos a fazer música juntos. E aí decidimos começar a fazer música e aí se formaram os Trovantes, que foi, não te posso dizer exatamente todos que é o mais antigo dos teus amigos dos Trovantes. O mais antigo é o Manel, que é como se fosse. Ai, também foi cá! Exatamente! Manolo! Ai, vocês vierem todos! Vierem todos! Anda cá, tinha Joãozinho, que temos que não podia. Estás, Joãozinho? Senta ali, senta ali os dois, senta ali. Começa a mosca. Começou desastrado. Olha, tens um microfone atrás de ti, penso eu. Que serve também para o João Gil. Pensa e pensa muitíssimo bem. Obrigadíssimo estarem aqui, antes de mais. Portanto, neste momento já há aqui dois, mais um do início do Estrovante. Faltam mais dois, não é? Faltam mais dois. Do início falta um só. Falta um só. só. O Artur Costa. O Artur não pôde vir, mas tudo bem. Da formação inicial. Olá, Manel. Olá, João. João, o que é que estás a fazer atualmente? Estou neste momento a gravar o próximo disco de Aulas Namorados, um grupo a que eu pertenço, hoje em dia. Desculpa lá que eu sei que ele gosta dessas coisas. Espera, gosta de vinho, meu rico filho. Então, podes pôr, põe à vontade. Queres, Manel? Queres vinho? Também, Manel, também. Então pronto, estávamos a guardar tudo para nós. Só tu que és alentejano. Manel, o que é que tu fazes agora? Eu faço muita coisa diferente. Olha, fala. Mais perto. Estou a preparar uma editora, estou a preparar um disco e tenho a minha atividade ligada à publicidade que me dá imenso gozo e continua. Diz uma coisa, quantos anos é que os Trovantes funcionaram juntos, Luís? Ou algum de vocês responde? Ele é que é bom para número. O que é que já disseste até agora? Para não te contrariar. Quantos anos? 15. 15, quase foi 16. Quase 16. Não é uma sensação estranha o acabar de um agrupamento? Eu acho que normalmente todos os agrupamentos têm um fim, não é? Como todas as duplas têm um fim. Agora, não é estranho 15 anos depois, não há uma sensação de... Cada um de vocês não tem uma sensação de abandono, ou pelo menos não teve quando se desfez? Eu posso falar para mim? Podes. Para mim foi um alívio. E se calhar é chocante o que eu vou dizer, mas na altura em que nós acabámos, já tínhamos acabado. E eu e o Luís andávamos, acho que falo por ele também, andávamos a tentar que este sonho continuasse para além dos limites possíveis. Entretanto, o João saiu, o Artur saiu, muita gente saiu. E quando nós percebermos que era tão fácil, foi num almoço. Já se falou muito de comida aqui hoje. Mais um bocadinho. Foi num almoço, de repente dissemos, bora acabar com isto. E de repente percebemos que estávamos muito para além do que... Alguns meses para além. O grupo não fazia sentido sem o João, não fazia sentido claro, é sem um o todo Artur. ou não é, mas a minha pergunta é o seguinte, a primeira vez que cada um de vocês teve que tocar ou cantar sozinho, não há uma sensação primeiro de um certo mal-estar no sentido de... Foram 15 anos, 16 anos, exatamente, uma pessoa habitua-se a ver no mesmo palco, tipo olha para o lado esquerdo e vê logo o Luís, e vê o Artur, e vê o baterista, e vê não é? Fernando Júdice ou o Zé Salgueiro. É um conforto, e foi uma pessoa habituou-se, no fundo, a ter... uma família. Sim, e aquilo que demora muitos anos a conseguir, que é uma linguagem de olhares, fundamental para quando se pisa um palco, haver uma cumplicidade musical, e não só musical, mas também física,
E sempre fomos especialistas a acabar ao mesmo tempo e não era só. E muitas vezes estávamos um bocado baldados, mas acabar ao mesmo tempo era coisa que a gente nunca falhava. Silva Pereira, meus senhores, começaram os conceitos. É verdade. O doutor diz, meus senhores, se não nos encontrarmos à entrada, pelo menos vamos encontrar a saída. Obviamente, eu, por mim falo, de facto eu tenho saudades mesmo de tocar com o pessoal. Mas também te digo uma coisa, eu também tenho a certeza que, pelo facto de eu ter saudades, também me leva a crer que nós talvez tivéssemos acabado na altura certa. Na altura certa. Porque o facto é que tu tens saudades, diz, desculpa lá. Porque eu penso que nós abrimos muitas portas dentro da música, fizemos muitas experiências a nível musical, pisámos muitos caminhos, às tantas também queríamos fazer tudo um pouco e eu penso que fomos bem felizes musicalmente e uns com os outros em cima do palco. Tudo isto tem um ciclo, tem um nascimento, tem um desenvolvimento. E a morte, como tudo na vida. E ao acabarmos naquele sítio, eu penso que se calhar, quem sabe se não abrimos portas para um reencontro um dia, claro, mais com tarde. certeza. Eu acho que tu dizes que está certíssimo, que o facto é que, para além da saudade que vocês podem sentir, e tu dizes que sentes, tu tens saudades às vezes? Claro, claro que tem. Também tenho, não me confundas o que eu sei que é que teve. Portanto, todos vocês têm saudades. Agora há uma coisa que vocês podem ter a certeza. Foi a saudade profunda que vocês deixaram no público e das pessoas que gostavam de nos ouvir. Vamos matar um bocadinho estas saudades. Está sempre ali. O que é que se vai fazer? Vá lá. Combinei ali, vá. Isto... Vá. Vais ter outra vez mais 5 minutos Não de tem nada programa. com isso. Vai para ali, canta e toca. É melhor pôr em publicidade agora, porque isto agora vai haver aqui uma... Eu posso dizer coisas com tandotas. Bom, para já qual deles não sei, vocês é que sabem. Sabem que são instrumentos ainda isso. Mais ou menos. Onde é que se liga isto? Onde é que se toca? Ah, é essa? Lembras-me uma marcha de Lisboa? Tentou ouvir. Num desfile singular. Quem disse que há horas e momentos para se amar? Lembras-me uma enchente de maré? Com uma calma matinal. Quem foi, quem disse que o mar dos olhos também sabe a sal? As memórias são como livros escondidos no pó. As lembranças são os sorrisos que queremos rever devagar. Queria viver tudo numa noite, sem perder a procurar um tempo, um espaço que é indiferente para poder sonhar. As memórias são como livros escondidos no pó. As lembranças são os sorrisos que queremos rever devagar.
As memórias são como livros escondidos no pó. As lembranças são os sorrisos que queremos rever devagar, devagar. Bem, podíamos ficar aqui o resto da noite a recordar estes temas do Estrovante, mas vem aí a habitual visita do Sr. Migas. Olá, boa tarde, Amorzinho. Ainda bem que o encontro. Ai, o meu reumatismo é que não está nada bom. E entre uma comichão aqui assim, uma coisa. É capaz de ser caruncha. Já entrar comigo, é verdade. Ai. No fundo é sempre um prazer encontrá-lo, palavra de honra. Sempre se conversa um bocadinho, a gente vai desopilando. Eu acho que é muito importante uma pessoa desopilar, palavra de honra. Faz bem, é saudável. Olha, eu tenho uma vizinha, desopila como eu nunca vi, palavra de honra. É verdade. Tem dias em que ela desó 3 ou 4 pilas. É verdade. Por isso é que ela anda ali, socorada, assim, com um ar cheio de visco. É que há vício já não tenho, já na minha idade já não vou ter muito. O único vício que eu tenho é o vício do tabaco, mano. Mesmo assim é quando me oferecem, senão se não me oferecem ficamos assim. Mas não interrompa a leiturazinha de jornal, que o senhor vê quando fica a olhar para mim, fica assim atento. O senhor não vai acreditar, mas eu tenho pensado muito em si. Tenho pensado muito, é por causa de uma andota que eu conheço muito antiga. Aquilo é tão velha que se eu fosse escoteiro ainda ajudava a atravessar a rua e tudo. A andota é mesmo velha, é verdade. É verdade. Aquela andota do homem, sabe, do homem que tinha um papagaio e uma coruja e dizia, pá, o meu papagaio fala, nunca vi falar tão bem. E o amigo perguntou-lhe, até e a coruja? Também fala? Não fala, mas presta muita atenção. Isso aí faz-me lembrar o senhor. Ele está sempre assim com a atenção a olhar para mim. É antiga, mas é boa. É verdade, sim, senhor. Ei, só me lembro do papagaio. É que sabe uma pessoa, a atenção que o senhor me dá, lembra a mim, sabe? Mas não interrompa a leitura do jornalzinho, é? Leia, não se preocupe, eu tenho uma coisa para lhe contar. O senhor, palavra de honra, o senhor não me vai acreditar, mas palavra de honra que isto se deu. Estava aí assim, li no jornal, sabe o que é que eu vi no jornal? Que vendiam um banco. É verdade. Epa, isto é que eu não posso perder. Saí de casa, pumba, para a porta fora, lá vou eu, pumba, entrei no banco, boa tarde. Então, querem vender o banco? É verdade, sim senhor, é verdade, exatamente. E uma coisa, o banco é fresco, é bom, sim senhor, muito bom, sim senhor. Os bancos são muito bons. Ele agora até, calcule-se, agora faz assim, antigamente, lembra-se, a gente ir ao fim de semana comprar repousados a Espanha, não é verdade? Agora vê os espanhóis cá no fim de semana comprar bancos. Isto é que é o intercâmbio, não é verdade? Isto é que é, vai lá repoussado, vem cá banco, e assim sucessivamente. Quanto é que custa o banco? 300 milhões de contos. Sim, agora é que você não vai acreditar. Até nem é que eu não comprei o banco só que me tinha esquecido a carteira em casa. É verdade. É verdade, há coisas... Ainda meti a mão e esqueci-me, não valia a pena. Mas não interrompa a leiturazinha, valente, sim senhor. Mas também não era só isso, ainda me nomeavam lá presidente do banco, ok? Isso é que ainda queria. É só de pensar nisso e canta, até me arrepio. Eu fui vogal do grupo desportivo lá da minha aldeia e nunca mais quis ser mais nada, agora presidente do banco. Era o que faltava, presidente do banco. Toda a gente a pedir dinheiro. Nem pensar nisso. E depois os juros. E quanto mais juros, mais minto, não é verdade? Porque... E ainda quer ser mentiroso. Isso é que não de maneira nenhuma. Ainda me convidavam para o presidente da Caixa Geral de Depósitos. Já viu o trabalho que aquilo deve dar? O trabalho só para manter aquela casa tão pequenina, toda limpa. Já viram bem? O que o Rui Vilar deve gastar em cera é uma coisa espantosa, não é? Que as mulheres adias e que é verdade, coitado. Não. Mas não se interrompa com a leiturazinha que valendo é verdade. Eu cá vou com a minha reforma dos 19 contos e 500, estou muitíssimo bem assim, ninguém me chateia, ninguém me pede dinheiro emprestado. É como essas histórias dos mercenas, sabe? Tenho um primo que anda há uns tempos a desafiar-me para tirar o curso superior de mercenas. É verdade. É subsidiado pelos fundos da CE e tudo. Aquilo é muito bom ser mercenas. Podem descontar IRS e tudo, é verdade. Para mim era uma grande complicação. Eu não desconto no IRS, mas isto é mal visto, hein? Isto é segregação. Uns são filhos, outros são enteados.
Porque é que uns descontam e outros não descontam? Pergunto, não é verdade? É só para me cortarem o acesso à carreira de mecenas, claro. Aquilo é só para os ricos. Parecem para aí todos enfatuados na televisão, eu sou mecenas, eu sou mecenas, eu sou mecenas. É, até tem aquele programa que é as mecenas do casamento, sabe o quê? É quando eles se casam todos e depois se zangam. Bom, tenho que vir andando, vou-me embora que eu tenho a minha namorada à espera. É a minha namorada e a minha noiva, deixa-me lá ver, assim já há mais de 35 anos, é verdade. Mas é casar não quer, não senhor, sabe porquê? É uma interesseira. Interesseira, ok? É desconfiado que ela casar comigo só por causa do meu dinheiro, mais nada. Adeus, compadre, vou mandando boa tarde. Qualquer dia. Dá-me aí o teu copo. Queres aguinha? Podes pôr. Olha, estamos aqui a jantar e realmente isto é indecente. Nós aqui a comermos, ou vamos comer, e vocês aí em casa sem comerem nem ganharem nada, isto não pode ser. Portanto, a partir de hoje, quem se quiser habilitar a ganhar fabulosos prémios, todas as semanas, não mais que isso, pode telefonar para o 06 70 101 105 e veja as grandes surpresas que os podem esperar. Telefone, não se esqueçam que vale a pena. E nós vamos jantar, está bem? Vamos jantar, Vamos ao jantar. Meninas, de onde estão lá os caramelos? Ah, vai lá os caramelos. Caramelo! Cá estou a precisar de gente para o restaurante, sabes? Então olha, tenho aqui as manas de caramelo. Então a outra. Pirou-se. Exatamente. Ora, Isto é uma, eu acho que você gosta. Feijoada de gambas. Posso servir? Pode. José Primo. Vamos ter servir a mim? Esta feijoada de gambas é uma especialidade. Olha, estou a fazer feijoada. Estás haciendo na cagueada. Olha, outra, mais. Muito obrigado. Repete. 2 cagueadas ha hecho. Mas onde é que foste buscar o cavalo, é verdade? A Genier. À GNR. 6 quadrão. 6 quadrão. Por aqui. Tu montas no quarto quadrão todo, claro. Não. Fazem-me o favor, agora Nacional. Ora, faça favor. Faz favor de deixar montar no quarto quadrão. Aliás, vamos lá então provar isto. Vamos embora, força. Vamos então provar. Estará bom? Espetacular. Espetacular. É por isso que eu tenho remorsos, porque eu digo para telefonarem para os números que eu vos disse. Desculpem, e ganhar fabulosos prémios. A partir de agora, não fiquem só sentados aí em casa, agarrem no telefone e taca, taca, taca. Quais são os prémios, Álvaro? Sim. Foi assim. O nosso com peso e medida hoje foi assim. Fizemos surpresas, muitos convidados. Só seja. E o Estrovando também. Para a semana, cá estamos no mesmo dia, mais ou menos à mesma hora. Até para a semana. Mais uma vez.